Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou nesta tarde aqui, eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, a que horas que você vai ver esse vídeo, mas que você receba, meu irmão, essa palavra do Senhor nessa tarde para você, né? E mais realizando, nós estávamos sumidos, né? Nós sumimos, principalmente aqui no meu canal que eu sumi, desapareci, mas estamos aqui, né, para fazer a obra do Senhor, que é pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura. E aqui, meus irmãos, nesta tarde eu quero trazer para vocês a respeito da união entre os irmãos e a desunião entre os irmãos, que não era para ter no meio do povo de Deus, né? Aí nessa tarde, meus irmãos, eu vou trazer um estudo que eu fiz a respeito dos irmãos que defamam o seu irmão, inventando mentira, calúnia, né? Isso aí, meus irmãos, não é Deus que está usando ele, o Espírito Santo não é ele que está usando ele. Como eu estou dizendo, não é o Espírito Santo, que tem muitos que por aí, e outro, eu estou aqui neste momento, eu vou falar dentro da palavra de Deus, como é que tem que ser, entendeu? No meio do povo de Deus. Paz do Senhor para todos, mais uma vez. E daqui para frente, meus irmãos, eu não vou mais sumir, entendeu? Porque contra a minha vida e a vida da minha esposa, o povo, quando a pessoa, quando não gosta de você, meu irmão, ele não pode lhe ferir nem lhe atacar. O que ele faz? Ele vai disseminar mentiras a tua pessoa. Então, a pessoa, ela não se alegra com as bênçãos que tu recebeu. Eu estou entrando nesse assunto aqui, mas eu vou entrar na palavra. A pessoa não se alegra com as tuas bênçãos, na verdade, né, que Deus lhe abençoou. Muitas das vezes você está passando por uma prova grande. Aí aquela pessoa que não gosta de você vai falar para eles lá estão passando aquela prova. É a mão de Deus sobre ele. Entendeu? Não é a mão de Deus, meus irmãos. Porque o povo de Deus, ele é separado do mundo. Não para viver com essas coisas do mundo aí, ó. Entendeu? Então, meus irmãos, nessa tarde eu vou trazer a palavra do Senhor para você ter mais ou menos a ideia do que está acontecendo atualmente. E isso foi escrito, olha, há 4.000 anos atrás, por Paulo, né? Aqui é as cartas de Paulo. Então vamos entrar aqui na introdução. A palavra, eu escrevi aqui, meu irmão, no cadernozinho aqui, que é para ficar mais focado, né? Tá aqui no caderno. Aí tá aqui, ó, na primeira carta de 1 João, capítulo 9, versos 19, capítulo 4, versos 19, 20 e 21. Vamos lá, ó. Aí diz aqui, ó. Aqui é primeiramente no versos 9. Diz assim, ó, versos 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aqui está falando sobre Jesus. Nós amamos a Jesus porque ele amou nós primeiro. Entendeu, meus irmãos? Aí no versos 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece ao seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Ó, tô me arrepiando todinho falando isso aqui, meus irmãos, nessa tarde, ó. Me arrepiei todinho. Como é que uma pessoa que diz que é um servo de Deus, dizendo que está fazendo a obra de Deus, entendeu? E está aborrecendo o seu irmãozinho? Hein, meus irmãos, o que vocês acham? A pessoa que aborrece o seu irmão, o seu irmãozinho que aborrece o seu irmão. Você pode ter certeza, meus irmãos, que ali, quando a pessoa está defamando um irmãozinho dentro da igreja, ali quem está usando ele não é o Espírito Santo. Ali não é Jesus que está usando ele. Quem é que nos acusa 24 horas? Quem é que nos acusa, meus irmãos? Me diz aqui.
Entendeu? Quem nos acusa, meus irmãos, é o nosso adversário, Satanás é que nos acusa. Porque assim, o irmão que está dentro da igreja, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de acordo com a vontade de Deus e de acordo com as palavras do Senhor, você vai pensar que Satanás vai ficar de braço cruzado contra aquele ali? Não vai não, meu irmão. Satanás só vai ficar de braço cruzado para aqueles que estão o quê? Fazendo a vontade dele. É na prostituição, é na bebedeira, entendeu? É na mentira, é fazendo contenda dentro da igreja, fazendo divisão, caluniando o seu próximo. Isso que é as obras da carne, como diz lá em Gálatas. É as obras da carne, entendeu? E lá em 1 Coríntios também fala, 1 Coríntios capítulo 6, versos 10, do 10 em diante. Aí lá fala também as obras da carne. Eu vou até lá mesmo, nas obras da carne, só para vocês entenderem, mas eu vou voltar aqui, ó, na carta de 1 João. Eu parei no versículo 20, tá aqui, ó. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Tá vendo, meus irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa? É por isso que eu sempre digo para Elisângela, digo filha, chamo a Elisângela assim, né, de filha, de meu amor, todo jeito, eu trato sempre bem minha esposa. Aí eu falo para ela, digo, filha, eu amo a palavra de Deus, porque contra ela não tem argumento e nem questionamento. Viu, meus irmãos? Nós temos que estar sempre, meus irmãos, manuseando a palavra do Senhor, como ela é, fazer de acordo com como ela está escrita aqui. Tem muitos irmãos, meus irmãos, e aqui eu não estou me referindo a ninguém, eu só estou apenas comentando e falando, é o que acontece dentro da igreja, que diz que nós é para ser um povo, meus irmãos, ó, é acolhedor, nós é um povo para juntar os irmãos, para juntar, não é espalhar os irmãos, entendeu? Nós temos que ajuntar, entendeu? Porque o próprio Jesus, meu irmão, falou que tem muita cidade, ele fala sobre Jerusalém, Judá, que viu muitos milagres de Jesus, mas o que foi que eles fizeram? Eles fizeram, olha, foi expulsar quem estava fazendo os milagres, fazendo a obra de Deus, em vez de ajuntar o povo, né? Como fala a palavra do Senhor, logo após eu vou como falar isso. Nós temos que ser um povo acolhedor, tem que ter amor ao próximo. Meus irmãos, os 10 mandamentos fala lá que o primeiro mandamento lá, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos aqui são os mais fortes. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, todo o teu conhecimento, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua fé. Entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao teu próximo. Então você tem que amar ao teu próximo. A Bíblia fala, meus irmãos, que o amor de Jesus para conosco é um amor que nos constrange. Entendeu? Jesus, mesmo sabendo que aquele povo lá era tudo pecador, principalmente os líderes que estavam lá no templo, eles demonstravam ser homens de Deus, mas por trás não era homem de Deus. Era o quê? Era perseguidores do povo de Deus, principalmente dos discípulos de Jesus. Foi aquele pessoal lá que perseguiu a Jesus, os discípulos, perseguiram a Paulo, a Pedro, né? Ele estava lá em Coríntios, estava sendo perseguido em Coríntios. Então, meus irmãos, Estevão também foi o primeiro martírio, foi apedrejado, porque por pregar a palavra do Senhor, por pregar o amor para com o próximo. E a Lisângela está se aproximando aqui, ó. Paz, Senhor, meus irmãos. Estou pregando aqui, Senhor. Vou atrapalhar a mensagem do Isaías aqui não, né? Estou ouvindo ali, tá uma benção, ele está indo dentro da palavra. Irmãos, não sei se vocês viram aqui o vídeo, né? Que eu postei aí de uma missionária, né? Que é lá de Canindé, do Ceará.
que foi usada para mim por Isaías, né, irmãos, assim, coisas que ela falou que só eu e Isaías tava passando aqui, ela não conhece a nossa vida, né? Então, Deus a usou, né, para falar conosco e foi bênção de Deus. Deus nos renovou de alguma forma, né? Porque quando Deus ele fala, a gente é renovado. E não é fácil ser caluniado, perseguido, desprezado, rejeitado, não é fácil, mas isso tudo é misto que aconteça, né? Tudo é misto que venha acontecer para que o sincero venha a perseverar e venha a ser manifesto também, né? Suas obras. E o que cabe a mim e cabe a Isaías é olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer, né? E olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Então a gente, cada dia, a gente está olhando para o nosso alvo, que é o céu. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus aqui no canal do Isaías e no meu canal também. Paz, queridos. Amém, Isaías. Amém. Assunto gravando, nosso não vai postar. Então, meus irmãos, é isso. Então, meus irmãos, que estas obras não venham a ser, que você não venha emprestar a sua boca, meus irmãos, para o diabo, para estar caluniando o seu próximo. Entendeu? E quem calunia persegue o mundo. Foi o que eu falei para ela aqui, foi o que eu falei para os irmãos aqui, minha filha. Nunca veio para a luz, ele ainda está na treva. Justamente, eu vou chegar lá. Então, meus irmãos, a pessoa não deve ser desta forma, emprestar a boca para Satanás. Entendeu? Que a pessoa não deve emprestar a sua boca para Satanás, meus irmãos. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus sem nenhuma malícia, entendeu? Sem nenhuma maldade no coração. Mas muitos fazem emprestar a boca para o diabo, meus irmãos. Muitos fazem emprestar a boca para o diabo. Isso que faz é isso. É emprestar a boca para o diabo. Cadê aqui? Aqui, meus irmãos, ó. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 9, diz assim, ó. Aqui fala sobre doutrinas de demônio também, que está dentro da igreja do Senhor, entendeu? Tá aqui dizendo assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que têm cauterizado a sua própria consciência. Isso aqui está acontecendo já, meus irmãos, no dia de hoje. Pessoas que andam com a mente cauterizadas. Entendeu? Tem muitos que têm a mente cauterizada. Romanos, vou lá para Romanos agora, meus irmãos. Romanos. Deixa eu ver aqui, é capítulo 8, do 5 ao 11. Romanos do 5 ao 8. Aqui se chama a inclinação da carne. É a mesma coisa das obras da carne. Diz aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 11. Diz assim, ó. No 5, ó. Porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne. Mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, né? Porque assim mesmo, quando fala assim, inclinação da carne, é fazer a vontade, ó, dessa carne, da cobiça, igual eu falei ali que eu acabei de ler lá em 1 Timóteo, aliás, 1 Coríntios, que fala sobre pessoas que são mentirosos, caluniador, fala mal do seu irmão, entendeu? Cobiçoso, blasfemo. Isso aí é tudo obra da carne. E a Bíblia diz que quem está na carne, tá bem aqui, ó, no verso 8, ó.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, que são as obras da carne, que é mentira, lascívia, prostituição, bebedeira, entendeu? Isso aí tudo é obra da carne, e isso aí não agrada a Deus. Mas, assim, aí dá diz mais aqui no ser, eu parei no ser, né? Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quem é o ser humano que quer ser inimigo de Deus? Só há um que é inimigo de Deus, é o Satanás. Que ele é que nos acusa, meus irmãos, de dia e de noite. Entendeu? Só que assim, como eu sempre digo, o irmão que está caluniando o seu irmão, ele está condenando a ele mesmo. Pelas próprias palavras dele, meus irmãos. Tudo aquilo que o homem fala pela boca, ele vai prestar conta. Entendeu? Porque não devemos estar falando mal dos nossos irmãos. Pelo contrário, se ele estiver fazendo algo de errado, algum pecado, você como servo de Deus que diz ser cheio do Espírito Santo, entendeu? Você tem que chegar até ele, não no meio do povo, para que ele venha ficar envergonhado, mas você chega até nele, ou você vai lá na casa dele, ou lá na igreja, quando todo mundo estiver saindo, você chama ele no cantinho e fala. Isso aqui também serve para líderes também, entendeu? Para líderes. Se o pastor da igreja vê que o irmãozinho está fazendo algo errado, chegue até ele e fala: ó, irmão, você está fazendo isso que eu estou sabendo de você, que você está fazendo isso. Isso é pecado, deixe disso, isso é obra da carne, entendeu? Para líderes também. E de irmão para irmão, se você vê que a sua irmã ou seu irmãozinho está fazendo algo errado, um pecado, chega até nele e fala assim: ô irmão, não faça isso não é coisa de Deus, isso não é coisa do Espírito Santo, isso é coisa do inimigo, é obra do inimigo, entendeu? Se ele estiver falando mal da pessoa, você comenta em cima do assunto, ó, porque eu fiquei sabendo que você está falando mal do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, de outra denominação, ou dentro da própria igreja que você congrega, falando mal. Muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa é tão ruim, eu vou dizer assim, a pessoa é tão ruim, que ela não atinge a pessoa. O que ela faz? Ela vai e inventa: não, eu vou falar coisas deles, por aquelas pessoas que ele conhece. Aí muitas das vezes a pessoa sai disseminando mentira pelas pessoas que conhecem a pessoa. Aí aquelas pessoas acreditam naquela pessoa que está falando. Aquela irmãzinha que está falando mal de fulano, fala para um, para outro, e vai disseminando mentira. Entendeu? Aí vem aquela palavra que chama assim, ó, uma pessoa que fala mal dos outros e faz a pessoa mudar de opinião, isso se chama, sabe o que? Uma pessoa persuasiva. Vocês que vão estar vendo esse vídeo aqui, depois vocês vão no Google e faz uma pesquisa lá, bota assim, ó, o que significa uma pessoa persuasiva. O Google vai dizer para você lá. Eu vou dizer apenas duas coisas aqui dela, mas tem vários. É mais de 10 adjetivos para a pessoa. Uma pessoa persuasiva, ela tem a capacidade de fazer a pessoa mudar de ideia. Ela tem a capacidade de manipular pessoas. E ela tem ela tem um palavreado de falar coisas que de tão assim firmeza que ela tem a capacidade de falar uma coisa com firmeza, que a pessoa acaba acreditando naquela pessoa. Isso aí se chama uma pessoa persuasiva. Vocês vão aqui, meus irmãos, logo depois que vocês verem esse meu vídeo aqui, vocês vão lá no Google e pesquisa uma pessoa persuasiva. Aí lá vai dizer os vários adjetivos, mais de 10 adjetivos, eu creio. Entendeu, meus irmãos? Vai demais aqui, meus irmãos, ó. Vós, porém, não estáis na carne, quem é guiado pelo Espírito, né? Que eu falei bem aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo, meus irmãos? Aquele que dá, olha, a sua língua, a sua boca,
para inventar mentira para com teu próximo, esse rapazinho aí tá cheio, sabe de que é? É do espírito do Satanás, não é do Espírito Santo. Porque ele é que nos acusa de dia e de noite. Entendeu? Só que é assim, meus irmãos. Quando a gente está sendo caluniado por outra pessoa, você tem que, olha, levantar a mão para cima, agradecer a Deus, digo, ô Senhor, obrigado. Porque a Bíblia diz, quando o mundo estiver te perseguindo, te caluniando, falando mal de você, isso significa que você tá fazendo bons frutos para Deus. Bons frutos. Porque todos aqueles que estão... Muitas das vezes tem uns que estão fazendo não bons frutos, mas mal. Aí a pessoa diz assim, vai lá para aquela passagem de Mateus 7. Olha, não me julgue. Da mesma forma que você estiver me julgando, você será julgado. Aí eu vou e falo para você, meus irmãos, eu mostro na palavra do Senhor. Lá no livro de João, 12:48. Quem rejeita a repreensão, quem rejeita ali a repreensão, a correção e a disciplina, olha só o que é que Deus fala. Em Provérbios tem uma passagem, meu irmão, que fala assim: aquele que desvia o seu ouvido de ouvir, tá lá, Provérbio 28:9, se não me falha a memória. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a verdade. Então o que acontece? Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a verdade, até a sua oração para Deus é abominação, Deus não recebe. E aquele que defama o seu irmãozinho, Deus não recebe a sua oração. Entendeu? E no Salmo 101, meu irmão, vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Antes de eu ir para Salmo, eu vou mostrar logo lá do livro de João, que é o que eu acabei de falar aqui. É João 12. Olha só, meu irmão, como a palavra de Deus é linda. Eu amo a palavra de Deus. João 12:48. Ó, tá bem aqui, ó. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, o que foi que eu disse? Que não recebe a palavra de Deus, a correção. Já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O que quer dizer que a própria palavra vai lhe julgar no último dia? Tudo aquilo que você tá fazendo aqui na terra, tá fazendo e falando mal do seu irmão. E vamos lá para 1 Coríntios, eu vou voltar de 2 Coríntios, aliás, olha só. 2 Coríntios. (5:10). A palavra lá diz que quem rejeita a palavra do Senhor, o que vai acontecer? No último dia você vai ser julgado. Aí bem que a resposta em cima disso. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 10, diz assim, ó: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que é ter feito pelo corpo? Corpo significa, meu irmão, o seu corpo. Tudo que você tiver feito, se você tiver batido numa pessoa, você vai ser prestar conta. Se você matou, se você roubou, se você falou mal de alguém, entendeu? Isso tudo é obra que você fez no seu corpo, entendeu? E você vai ser julgado. Tá dizendo aqui, ó, não é eu que estou dizendo. 2 Coríntios 5, capítulo 5, 10, ó. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para ser julgado. Agora vamos lá, ó, em cima disso aqui, vamos lá para Mateus agora, Mateus 12. Só para vocês terem ideia, meus irmãos. Em cima daquilo, ó, tudo que você tiver, vamos estar perante o tribunal de Cristo. Olha só. E aquele que está falando mal do seu próximo, olha só o que vai acontecer. Diz assim, ó. 12:36, diz assim, ó. Mas
Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O que diz lá em 2 Coríntios 10? Perante o tribunal de Cristo, tudo que você tiver feito, ou de bom ou de mal, você vai prestar conta. Tá entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou tentando passar para vocês? Então, meu irmão, não seja isso. Não diz assim, ó. É a palavra de Deus para você que tem, olha, essa bichinha chamada língua felina, fica falando mal do seu irmãozinho, disseminando mentira do seu irmãozinho. Se arrependa desse pecado agora, você que anda falando essas mentiras, anda falando mal do seu próximo, dentro da igreja, do seu vizinho. Não fale mal, tire isso da sua boca, entendeu? Como é que você diz que é uma criatura nova? Ela diz assim, ó, no 37, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Se você quiser ver também isso aqui, meus irmãos, Mateus 12, capítulo 12, versos 36 e 37. Do irmãozinho mentiroso, entendeu, meus irmãos? Vou voltar para lá de novo, para a carta de João, para continuar lá. Eu parei no versos 20, né? Ainda diz assim, ó. E dele temos este mandamento que amamos a Deus, ame também o seu irmão. Jesus falou aqui, ó. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Entendeu, meus irmãos? Ame o seu irmãozinho também. Não fique falando mal do seu irmãozinho, não. Não fique falando mal do seu irmãozinho. É desta forma, meu irmão. É desta forma. Ainda diz mais aqui, deixa eu ver. Vou ler aqui. João, Romanos, Filipenses. Filipenses 2, 3. Tudo em cima disso aqui, meu irmão. Filipenses, cadê? Vem aqui. Filipenses. Então, meus irmãos, não seja caluniador, não seja mentiroso, não invente mentira do seu irmão. Tudo isso são obras da carne. E quem está na carne não vai agradar a Deus. Entendeu, meus irmãos? Não vai agradar a Deus, não. Não adianta, olha, a pessoa pode rodar, pode rodopiar, pode falar em língua, pode cuspir fogo. Mas se não tiver o Espírito Santo na vida dele, não vai adiantar nada. Aí é por isso que tem lá em Mateus, meus irmãos, aquela passagem. Aquela passagem que fala assim, ó. Muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas o que ele estava praticando? Praticando a iniquidade. A iniquidade que é pecado, é blasfêmia. Tudo isso se chama iniquidade. Tava dando mais atenção ao dinheiro do que às ovelhas. Entendeu? Então, meus irmãos, é como eu sempre digo, não faça proceder, meus irmãos, disso. Não faça proceder a sua boca. Lá, e outra, lá a palavra também falou assim, se constitui inimigo de Deus. Aí lá em Tiago fala que quem se constitui, aliás, Tiago não, é Hebreus, quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. E quem é que quer ser inimigo de Deus? Eu mesmo não quero. E outra, eu falo para você, não faça inimigo de Deus, porque o nosso Deus, meus irmãos, ele é um Deus fogo consumidor. Fogo consumidor. O que quer dizer um fogo consumidor? Que ele queima tudo. Ele queima tudo. Tudo.
Ele é um fogo consumidor. Onde é que eu vi o lado aqui? Filipenses 2, 3, né? Nada faça por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si. A si. Entendeu, meus irmãos? Nada faça por contenda e nem considere que você é superior ao outro. Todos nós somos iguais, não tem nem maior e nem menor, e nem branco e nem preto, não. Nós somos tudo perante o nosso Deus, nós somos tudo um tamanho só. O que é amor, hein? A vizinha ali querendo ver as meninas. Porque elas estão dentro do quarto lá, tá dormindo. Então, meus irmãos, que você venha se arrepender desse pecado, tá falando, defamando seu irmão. Entendeu? Não empreste a sua boca para o diabo. Porque o único que fala mal do seu irmãozinho é o diabo. É o próprio diabo mesmo que fala mal do seu irmãozinho. Entendeu, meus irmãos? Deixa eu ir lá para João de novo. Primeira João, foi em 1 Pedro. Meus irmãos, olha, eu tenho algo para dizer para vocês aqui. Na igreja onde nós estamos hoje, o nosso pastor, ele tá chamando eu e minha esposa, né, para nós ir passar. É 2 meses, Elisângela? É 2 meses, se não me falha, é 2 meses. Vamos lá na Bahia fazer a obra mais ele, lá naquelas cidades, que lá o povo lá é sedento pela palavra. E aqui, meus irmãos, ó, a carta de 1 João, não está escrito aqui, mas eu vou falar aqui, ó. Aí diz assim, ó, e nisto sabemos que o conhecemos conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É tudo aquilo, ó, os 10 mandamentos nós guardar. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Quem não guarda os mandamentos do Senhor, não conhece o Senhor e é mentiroso. Aí qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós. O próprio Jesus falou lá na carta de João, quem guarda as palavras dele, os mandamentos dele, Jesus vai estar em nós e nós nele. Então, se nós estamos guardando o mandamento do Senhor, ele vai estar em nós e nós nele. Então, nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos do diabo. Quem guarda os mandamentos do Senhor não é filho do diabo, é filho de Deus. E vamos mais. E aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como foi que Jesus andou na terra? Foi pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, não falando mal. Os fariseus falavam mal de Jesus, mas Jesus não falava mal deles. Jesus pregava para eles. Mas o que ele dizia? O negócio dele era só a lei de Moisés. Certo que a lei de Moisés é a palavra de Deus. Mas Jesus estava pregando as palavras que Deus deu para ele pregar. Entendeu? Jesus fala assim, olha, tudo aquilo que eu ouvi do Pai é o que eu vou botar isso aqui, esse pouco. Assim, tudo que ele ouviu de Deus, que é o Pai dele, ele estava pregando para o povo. Deus falou assim, meu filho, vai lá naquela terra ali, ó, aquele povo, só conjecturando aqui, vai lá, salva aquele povo, mesmo não merecendo, vai lá, se sacrifica por ele, por aquele povo pecaminoso.
E aquele que lhe aceitar será salvo, mas aquele que não lhe aceitar vai ser condenado. Entendeu? Não diz mais assim, ó. João 2, aqui, versículo 7. Irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. O que é o mandamento? É a palavra de Deus. Aí já diz assim, ó, pro irmãozinho caluniadorzinho aqui, diz assim, ó. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora ele está nas trevas. O que é aborrecer seu irmão? Ele está inventando mentira. Entendeu, meus irmãos? Aquele que anda inventando mentira do seu irmão, aí ele está aborrecendo o irmãozinho dele, o seu irmãozinho lá, que ele está falando mal, inventando mentira, querendo puxar o tapete dele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus lhe levanta dentro da igreja, assim rapidamente para fazer a obra de Deus lá dentro, porque os que estão lá dentro não querem fazer, e nem deixa aquele que Deus levantou ligeiro para fazer a obra, nem deixa, querendo puxar o tapete dele. O que é puxar o tapete? É estar inventando mentira, vai até os líderes e diz assim, olha pastor, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã ali não quer nada com Deus não quer nada da obra do Senhor não, fazer a obra do Senhor não. E eles não estão capacitados para estar nessa obra ainda. Meus irmãos, me mostre dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, quem foi a pessoa que Deus chamou preparado. Me diga bem, Deus nunca chamou ninguém preparado. Olha, Deus chamou Jeremias não era preparado. Chamou Isaías não era preparado. Chamou João não era preparado. Entendeu? João não, Elias, quer dizer, Elias não era preparado. Chamou Amós, Naum. Todos eles não eram preparados, meu irmão. O próprio Jeremias falou assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Isaías falou, Senhor, eu não posso nem falar, os meus lábios são impuros para falar a tua palavra, para pregar o teu evangelho. Entendeu? Ele mesmo reconheceu que ele era miserável, pecador, o próprio Isaías. Senhor, minha boca é impura. Aí o que Deus, o Senhor fez? Fez o anjo com a Atenaz pegar uma pedra, uma brasa viva do altar e tocou nos lábios de Isaías e falou assim, pronto, o teu lábio foi purificado. Aí dali em diante Isaías saiu pregando o evangelho do Senhor. Entendeu, meus irmãos? E o próprio Jesus não tinha fé, não confiava nos próprios discípulos, porque Jesus sabia isso aqui e isso aqui, qual é a intenção do pensamento e do coração do homem. O próprio Jesus não confiava nos seus discípulos, porque ele sondava os corações. Muitas vezes ele fala assim, o que ele lá fala, razoáveis, né? O que você fala, em outra palavra, o que é que vocês falam entre vós, no vosso coração? Então, o que eu quero dizer, meu irmãozinho, se converta de estar mentindo, falando mentira dos seus irmãozinhos dentro da igreja. Ou você chega até ele e repreenda, deixa que o Espírito Santo que vai fazer na vida dele. Entendeu? Nós somos servos de Deus para avisar ele, né, daquele mau caminho. Lá em Ezequiel fala, né? E outra, lá em Ezequiel fala também, meus irmãos, que Deus não se agrada da morte do ímpio. De ninguém, na verdade, ninguém, Deus não se agrada. Antes que ele venha se converter, Deus dá o tempo para a pessoa se converter daquele pecado. Entendeu? Porque ele não venha morrer na vida pecaminosa, na prática do pecado. Entendeu, meus irmãos? É dessa forma que Deus faz. Então, aquele irmãozinho que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, ele está em treva. E no 10 diz assim, e aquele que ama seu irmão está na luz. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Ou seja, aquele que está fazendo a vontade de Deus, amando o seu próximo, como a palavra do Senhor diz, amar ao teu próximo, você está na prática do amor. Entendeu? Aí no 11 diz assim, ó, mas aquele que aborrece o seu irmão está em treva e anda em trevas.
Não sou eu que estou dizendo, meus irmãos. É a palavra de Deus. Como é que tu é uma pessoa cheia do Espírito Santo e não ama o teu irmão, rapaz? Você tá na prática do pecado, você tá nas obras da carne, você não está sendo usado pelo Espírito Santo. Entendeu? E não sabes para onde devas ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não só os olhos, mas olha, o entendimento. Entendeu? Então, meus irmãos, guarde essas palavras para você nessa tarde. Deixa eu ver, hoje são 27, são 5 e 9. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, entendeu? Mas ou amanhã, ou tarde, ou noite. Que essas palavras sirvam para edificar a sua vida. Que você está nessa prática de inventar mentira, calúnia e defamar o seu irmão. Se converta desse pecado. Vá para os pés de Jesus, para os pés do Senhor e peça perdão. E larga essa prática e vai viver outra vida. Como é que você diz que é uma nova criatura se você anda fazendo as velhas práticas? 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo é nova criatura e as velhas práticas se passarem. Então, a Bíblia diz que nós temos que ter novidade de vida. Novidade quer dizer fazer novas práticas que venham agradar ao nosso Deus, ao nosso Criador, ao nosso Pai. É isso que Deus quer para conosco. Entendeu? Meus irmãos, que você fique na paz do Senhor nessa tarde, que seja para edificar a tua vida. Tem uma passagem que fala lá no livro de João, para terminar, que diz assim, ó, João 17:17. Se vocês quiserem ver também, vá lá, olhe. João 17:17. Santifica-os na palavra, porque a tua palavra é a verdade e ela é o que? Ela, olha, dura para sempre. Eu vou ler direitinho essa passagem aqui, meus irmãos, para não ter nenhum... Entendeu? João 17:17. Para nós terminar. Eu gosto de falar assim, mas também eu gosto de ler certinho o que lá está dizendo. Entendeu, meus irmãos? 16, 17. Diz assim, ó. João 17, ó. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Tá vendo? Então, antes de terminar, eu falei que eu ia lá no Salmo, né? Salmo 105. Deixa eu ir lá no Salmo 105, meus irmãos. Só para vocês terem ideia, o que é que Deus vai falar, vai fazer com aqueles que blasfemam não, ele fala mal do seu irmão. Salmos, ó. A palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Leia a palavra do Senhor. Salmo 101, aliás, né? 105 não, é 101. Eu tô de óculos, meus irmãos, que a minha vista começou a ficar ruim. E a letra ficava baralhando, eu tive que, usar óculos. Mas está sendo uma benção para mim. Diz assim, meus irmãos, ó. Aqui, ó. O Senhor diz assim, ó. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentiras. O que é mentira? Inventar mentira do irmão. Entendeu? O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. E o que profere mentira não estará firme perante os meus olhos. Oh, coisa maravilhosa é a Bíblia, né, meus irmãos? Olha só o que ela diz. E o Senhor ainda diz mais assim, ó. E pela manhã destruirei todos os ímpios da terra para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. O que é iniquidade, meus irmãos? É a prostituição, é mentira, é enganar o seu próximo, é roubar, é matar, entendeu? Isso tudo é iniquidade. Tem muitos por aí dizendo assim, olha, assim diz o Senhor, sem Deus tentar dizendo. Olha, meu irmão, eu tô indo aqui, Deus me deu uma visão neste instante aqui, sendo que não tem visão.
dizendo que Deus... Olha, é o que mais tem hoje em dia aí, a gente vê nesses canais aí, né, do YouTube, pessoal mentindo, dizendo que Deus está usando ele. Olha, Deus está me mostrando aqui. Eu não vou dizer nome, meu irmão, porque muitos aí, na hora que você fala o nome dele, ele quer lhe processar, ele quer derrubar o seu vídeo do canal, entendeu? Nós diz mais aqui, ó. Aquele que defama o seu irmão, aliás, defama o seu próximo, às escondidas eu o destruirei. Aquele que tem olhos altivos e coração soberbo, não o suportarei. Aquele que mente, aquele que engana, o Senhor diz que vai destruir. Os olhos dele não suportam, está dizendo aqui, ó. O que é soberbo também, Deus não suporta. Entendeu, meus irmãos? A Bíblia diz aqui mais, ó, no versículo 3, ó. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me apegará. Ou seja, Deus não quer que você esteja vendo coisas que não agradam a Ele. Entendeu? De ações que não agradam a Ele. E olhos que, vou dizer assim, que olhos gananciosos, olhos invejosos. Deus abençoa uma irmã, aí a pessoa vai e se levanta contra ela, dizer, mas como assim? Que ele comprou esse carro, que ela comprou que Deus deu essa moto para ele, que Deus deu essa casa. Ele não se alegra, ele vai ficar inventando mentira. Entendeu, meus irmãos? E eu lhe digo para você, que nessa tarde, se converta desse pecado, porque a Bíblia está dizendo aqui, que Deus vai lhe destruir. Deus não vai deixar você dentro da casa dele. A sua máscara brevemente vai cair. Entendeu? Nós não pode ser um povo dessa forma. Um povo que faz divisão. Ó, eu e minha esposa. O povo, meus irmãos, gosta de mim e da minha esposa. Porque eu e ela, nós sabemos, ó, ajuntar as pessoas. Nós temos assim o carisma. Entendeu? Não é à toa que o canal da Lisângela está naquele tamanho. O canal da Lisângela está com mais de 62 mil pessoas. O canal dela cresceu de uma forma assim que eu acho que foi Deus. Entendeu? O canal da Lisângela, meu irmão, menos de um mês, já tinha mais de 5 mil pessoas praticamente. Foi isso, né, Lisângela? O teu canal assim que tu abriu com um mês já tinha quase 5 mil pessoas inscritas, né? Se não me falha a memória, em um mês mais ou menos, 2 meses mais ou menos. E o canal da Lisângela já tinha quase 5 mil pessoas inscritas. E por causa disso, teve muitas pessoas que falaram assim, que conheceu também, que conheceu a Lisângela, né? E falou assim, oi irmão, teu canal tem muito inscrito, né? Pediram até ajuda para a Lisângela. Para a Lisângela, tipo assim, falar do canal dele lá, dentro do canal da Lisângela, para aqueles inscritos lá do canal lá, se inscrever no canal dela, porque eu vi que o canal dela tava grande, tinha muita gente. E hoje nem fala com ela, com nós praticamente, que eu sou esposo dela, né? Eu fiz o meu para pregar a palavra, entendeu? Mas não com inveja do canal da Lisângela, porque tem muitos inscritos, não. Apenas eu quero o quê? Para pregar a palavra do Senhor. Semear boas novas, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que semear boas novas a esse mundo de trevas que está entregue aí, meus irmãos, a tudo que não presta. Amém? E nessa tarde, meus irmãos, agradeço a sua participação nesse vídeo, de estar assistindo, e que seja para edificar a sua vida. Eu vou dizer aqui, peço para vocês, de todo o meu coração, eu tive um pouco sumido do meu canal, mas agora, meus irmãos, eu vou estar sempre ministrando a palavra do Senhor para vocês, só palavra, nada mais, só palavra. Que essas palavras sejam para edificar a sua vida, que seja para você se converter. Se você conhece uma irmã ou um irmão, se você vê ele nessa prática, chega até ele e fala, ó irmão, isso aí que você está fazendo está errado. Deus não se agrada. E você dá o livro de Salmo 101 para ele, e manda ele ler, do versículo 4 até ao 8.
Entendeu? Manda ele ler o Salmo 101 para essa pessoa que é deformadora, mentirosa, inventora mentira do seu próximo. Entendeu? Fala para você, irmão, que está nessa prática. Lê o Salmo 101. Eu vou dizer todinho para você, que você está assistindo aqui. Lê o Salmo 101, que ele vai, olha, abrir a tua cabeça. Que você que gosta de falar mal, lá está dizendo para você não falar mal, que Deus vai lhe destruir. Entendeu? Deus vai lhe destruir, você que usa a sua língua para mentir. Entendeu? Meus irmãos, dê o seu like, se inscreva. Quem estiver chegando até esse vídeo, seja uma pessoa nova, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe para os seus irmãos da sua igreja, para que essas palavras venham alcançar, para que seja para edificar outras vidas. Amém, meus irmãos? Fique na paz do Senhor. Logo, logo estarei pregando outras palavras do Senhor aqui. Eu vou dar uma olhada aqui na minha Bíblia, vou dar uma estudada aqui, ó. Eu estarei estudando aqui nessa Bíblia. Boa demais essa Bíblia aqui. Boa, boa, boa mesmo. Já tive muitas Bíblias, mas essa daqui está em primeiro lugar. Ela é muito boa. Para mim, né, essa daqui está sendo edificante. Entendeu, meus irmãos? Mais uma vez, deixa o seu like, se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe, meus irmãos. E que essas palavras sejam para edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E obrigado.